Como inserir fórmulas no Excel. Sintaxe das fórmulas do Excel. Comece cada fórmula com um sinal de igual. Igual a. Ele informa ao Excel que a sequência de caracteres que está inserindo em uma célula é uma fórmula matemática. Ao esquecer o sinal de igual, o Excel tratará a entrada como uma simples cadeia de caracteres. Use referências coordenadas para células que contêm os valores utilizados na fórmula. Embora seja possível incluir constantes numéricas nas fórmulas, na maioria dos casos você vai usar valores inseridos em outras células, ou os resultados de outras fórmulas indicadas nessas células. Nas fórmulas, você se refere a essas células com uma referência coordenada da linha e da coluna onde a célula está. Existem vários formatos. A referência coordenada mais comum é utilizar a letra ou letras que representam a coluna, seguida do número da linha da célula. A 1 corresponde à célula na coluna A. Linha 1. Se adicionar linhas acima ou abaixo ou colunas à esquerda ou à direita da célula referenciada, a referência será alterada para refletir a nova posição. Adicionar uma linha acima da célula A1 e uma coluna à esquerda mudará a referência dela para B2 em qualquer fórmula na qual ela for referenciada. Uma variação dessa referência é tornar referências de linha ou coluna absolutas. Ficha-las, precedendo-as com um cifrão $, enquanto o nome de referência para a célula A1 mudará se uma linha for adicionada acima ou uma coluna à frente dela. A célula $1 sempre remeterá à célula no canto superior esquerdo da planilha. Assim, em uma fórmula, a célula $1 poderá ter um valor diferente ou mesmo nulo na fórmula se linhas ou colunas forem inseridos na planilha. Você pode tornar apenas a referência da linha ou da coluna absoluta, se desejar. Outra forma de referenciar células é numericamente, no formato RxC, em que R indica linha, C indica coluna, e X e Y são os números de linha e coluna. A célula R5C4 neste formato seria a mesma que a célula $D5 em formato de referência de linha e coluna absoluta. Colocar qualquer número após o R ou C torna a referência relativa ao canto superior esquerdo da página da planilha. Se usar apenas um sinal de igual e uma referência de célula única em sua fórmula, o valor da célula referenciada será copiado na nova célula. Inserir a fórmula, igual a A2, na célula B3 vai copiar o valor inserido na célula A2 para a B3. Para copiar o valor de uma célula em uma planilha para uma célula em uma planilha diferente, inclua o nome da planilha seguido por um ponto de exclamação. Inserir, igual a Plan1. B6, na célula F7 da Plan2 exibirá o valor da célula B6 da Plan1 na célula F7 da Plan2. Use operadores aritméticos para realizar cálculos básicos. O Microsoft Excel pode executar todas as operações aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como a potenciação. Algumas operações usam símbolos diferentes do que são utilizados ao escrever equações com a mão. A lista de operadores é dada a seguir, na ordem em que o Excel processa operações aritméticas. Negação. Um sinal de menos. Hífen.
Essa operação retorna o inverso aditivo do número representado pela constante numérica ou referência celular após o sinal de menos. O inverso aditivo é o valor adicionado a um número para produzir um valor nulo. É o mesmo que multiplicar o número por menos um. Percentual. Um sinal de porcentagem. Porcento. Essa operação retorna o equivalente decimal da percentagem da constante numérica em frente do número. Potenciação. Um acento circunflexo. Acento circunflexo. Essa operação eleva o número representado pela célula de referência ou constante na frente do circunflexo à potência do número após o acento circunflexo. Multiplicação. Um asterisco. Asterisco. Um asterisco é usado na multiplicação para evitar confusão com a letra x. Divisão. Uma barra. Barra. A multiplicação e a divisão têm a mesma precedência e são realizadas da esquerda para a direita. Adição. Um sinal de mais. Mais. Subtração. Um sinal de menos. Hífen. A adição e a subtração têm a mesma precedência e são realizadas a partir da esquerda para a direita. Use operadores de comparação para comparar os valores nas células. Você vai usar operadores de comparação na maioria das vezes em fórmulas com a função se você inserir a célula de referência. Constante numérica ou função que retorna um valor numérico de cada lado do operador de comparação. Os operadores de comparação são listados abaixo. Igual a. Um sinal de igual. Igual a. Não é igual a. Menor que maior que. Menor que. Menor que. Menor ou igual a. Menor que igual a. Maior que. Maior que. Maior ou igual a. Maior que igual a. Use um e comercial. E. Para unir cadeias de texto. A união de cadeias de texto. Strings. Em uma única sequência é chamada de concatenação. E o e é conhecido como um operador de texto quando usado para unir strings em fórmulas do Excel. Você pode usá-lo com cadeias de texto, referências de células ou ambos. Digitar igual a A1 e B2 na célula C3 resultará em Batman quando Bet for inserido na célula A1 e main na célula B2. Use operadores de referência ao trabalhar com intervalos de células. Você vai usar intervalos na maioria das vezes com funções como a soma, que encontra a soma de um intervalo de células. O Excel utiliza 3 operadores de referência. Operador de intervalos. 2 pontos. O operador de intervalos corresponde a todas as células de um intervalo, começando com a célula referenciada na frente dos 2 pontos e terminando com a célula após os 2 pontos. Todas as células estão geralmente na mesma linha ou coluna. Igual à soma B6, B12. Mostra o resultado de adicionar a coluna de células de B6 a B12. Enquanto, igual à média. B6, F6. Apresenta a média dos números na linha de células de B6 até F6. Operador de união. A vírgula. O operador de união inclui tanto as células ou intervalos de células nomeados antes da vírgula e aqueles após ela. Igual à soma B6, B12, C6, C12. Soma o conjunto das células de B6 a B12 e de C6 a C12. Operador de intersecção. Um espaço. O operador de intersecção identifica células comuns a 2 ou mais intervalos.
Listar os intervalos de células, igual a B5, D5C4, C6, resultará no valor da célula C5, que é comum a ambos os intervalos. Use parênteses para identificar os argumentos de funções e para substituir a ordem das operações. Os parênteses têm funções no Excel. Identificar os argumentos de funções e especificar uma ordem das operações diferente da normal. Funções são fórmulas pré-definidas. Algumas, como o sem, cos ou tem, têm um único argumento, enquanto outras, como se, soma ou média, podem ter vários argumentos. Múltiplos argumentos dentro de uma função são separados por vírgulas, como in, igual a se, A4 maior que igual a zero, positivo, negativo. Para a função se, as funções podem ser aninhadas dentro de outras funções até 64 níveis de profundidade. Em fórmulas de operação matemática, as operações entre parênteses são realizadas antes das que estão fora deles. In, igual a A4 mais B4 asterisco C4. B4 é multiplicado por C4 antes e A4 é somado ao resultado. Mas in, igual a A4 mais B4. Asterisco C4. A4 e B4 são somados em primeiro lugar. Depois o resultado é multiplicado pela C4. Parênteses nas operações podem ser encaixados uns dentro dos outros. A operação no conjunto de parênteses mais interno será executada em primeiro lugar. Se estiver aninhando parênteses em operações matemáticas ou em funções aninhadas, sempre verifique se há o mesmo número de parênteses abertos e fechados na fórmula. Ou você receberá uma mensagem de erro. Inserindo fórmulas. Selecione a célula na qual deseja inserir a fórmula. Digite um sinal de igual na célula ou na barra de fórmulas. A barra de fórmulas está localizada acima das linhas e colunas de células e abaixo da barra de menus. Digite um parêntese aberto se necessário. Dependendo da estrutura da sua fórmula, você pode precisar digitar vários parênteses abertos. Insira um operador matemático, de comparação, de referência ou texto, se desejado. Para a maioria das fórmulas, você usará um operador matemático ou um dos operadores de referência. Repita os 3 passos anteriores conforme necessário para desenvolver sua fórmula. Digite um parêntese fechado para cada parêntese aberto na fórmula. Pressione Enter quando a fórmula estiver da forma desejada.